Olá, o Nesp Notícias desta segunda-feira, 3 de junho, fala ao vivo com o secretário municipal do Meio Ambiente, Valcilei Gonçalves. E você vai ver também. DAI vai contratar empresa para produzir plano diretor. Uma das soluções a serem analisadas pelo plano é a divisão da cidade em setores. Nessas pequenas regiões, seria possível controlar o consumo e verificar se há problemas com mais eficiência. Parceria com pesquisadores estrangeiros auxilia pacientes do Instituto Lauro de Souza Lima. O DAI iniciou no mês passado o processo de contratação de uma empresa que vai desenvolver um plano diretor para nortear os investimentos da autarquia. A ideia é organizar a rede e planejar as obras de expansão do sistema. O objetivo é fazer com que a falta d'água deixe de ser rotina na cidade. Então tá difícil para nós aqui. Com baldes e garrafas PET, até as crianças aguardam a água do caminhão-pipa. A ideia é encher o máximo de recipientes possível. Esse pessoal mora na Pousada da Esperança 2. Em muitos dias, essa é a única fonte de água desses moradores. O que jorra do caminhão falta nas torneiras. Como é ficar sem água? Nossa, é horrível. Por quê? Ai, roupa suja para lavar, casa para limpar, vazia, louça, até para fazer comida. Tá difícil. Ninguém merece, né, ficar, né, sem a água, né? Depende tudo depende da água. Sem a água não tem como fazer nada. Fica tudo parado. As louças tá tudo na pia lá para lavar. O problema se tornou rotina no local nos últimos 3 anos. Na casa do Luiz Henrique, a louça se acumula na pia. As roupas sem lavar enchem o cesto. E o banheiro fica sem descarga e limpeza. A gente tem que pagar diariamente, né? Tem que sempre estar pagando certinho. Aí quando falta é com atraso, chega aí não dá uma satisfação, não falam nada, então fica difícil. A falta de água não é um desafio somente para os moradores da Pousada 2. Muitas regiões da cidade sofrem com esse problema. De acordo com o DAI, são necessárias novas fontes de captação. Mas o mais importante, é preciso organizar o sistema de abastecimento de Bauru. Aqui no Nesp Notícias, já mostramos a falta de água causada pelo rompimento de poços, quebra de bombas ou panes elétricas. É para acabar com esses problemas e organizar o sistema de abastecimento que o DAI está licitando um plano diretor de água para Bauru. A cidade de Bauru está crescendo, nós estamos planejando aí perfurar 10 novos poços, construir 15 novos reservatórios, nós já temos os projetos, só que isso é uma solução imediata, nós precisamos pensar o abastecimento de água a longo prazo e por isso nós estamos contratando um estudo que vai mostrar quais são as alternativas de mananciais de água superficial que a gente tem na cidade, analisando aí o Rio Batalha, o Água Parada e o Campo Novo. Esse estudo vai mostrar também quanto é que custa uma estação de captação de água para cada um desses mananciais, mais a adutora, mais a estação de tratamento de água, e vai mostrar para nós quanto a cidade pode ainda crescer e quanto esses sistemas terão condições de fornecer água para essa população. Ou seja, um estudo bem completo e que vai aí ajudar no planejamento da cidade pelos próximos 20 anos. Um dos problemas da rede em Bauru são as perdas. 45% do produto tratado é perdido, seja por ligações clandestinas, vazamentos ou problemas com a medição. Na verdade, antigamente não se tinha uma preocupação com relação a perdas, então a cidade foi crescendo, a gente foi fazendo extensões de rede, e isso sem se preocupar muito com pressão, e nisso gerou o que é hoje, a situação de hoje, que muitas cidades, não é só Bauru, não é um privilégio de Bauru isso aí não, muitas cidades do porte de Bauru têm um problema com perda e estão trabalhando, assim como Bauru, nessa questão. Para resolver essa situação, uma das soluções a serem analisadas pelo plano é a divisão da cidade em setores. Nessas pequenas regiões, seria possível controlar o consumo e verificar se há problemas com mais eficiência.
Em relação ao consumo, até 2016, pelo menos 10 novos poços devem ser implantados. Hoje, 36% da água de Bauru é captada no Rio Batalha e 64% vem do aquífero Guarani por meio de poços. Em alguns deles, como o recém-inaugurado Nações 2, a profundidade chega a 320 metros. Primeiro, aqui nós temos uma distância do nosso grande manancial, que é o Rio Tietê. Bauru não está às margens do Rio Tietê, então buscar água no Rio Tietê ainda é muito difícil. Então nós temos que se contentar com água subterrânea. Nós estamos já extraindo mais água subterrânea do que tem disponível e da água superficial. São nossos córregos aí, o Rio Batalha, a Água Parada e o Campo Novo, que também estão numa situação de degradação muito grande. Então o plano diretor vai ajudar a gente a planejar o futuro do abastecimento da cidade. No mês de junho começou o frio. A meteorologista Rita Lopes traz as informações direto do IPMET. A frente fria ela já está se deslocando para o Rio de Janeiro, ainda mantém muita nebulosidade na faixa norte, nordeste do estado, né? Então hoje ainda tem chance de chuva pequena, mas ainda existe a possibilidade de chuva nessas regiões, né? Amanhã o tempo melhora, então nós teremos mais predomínio de sol, né? A temperatura mínima baixa um pouco, mas a máxima não muito, vai permanecer um pouco mais elevada, porque na quinta-feira tem uma passagem de uma frente pelo oceano que deve aumentar a nebulosidade e tem possibilidade de chuvas isoladas no estado. Na sexta-feira volta a ficar estável e aí não tem previsão de chuva nos próximos dias. A chuva deu uma trégua em praticamente todo o estado de São Paulo nesta segunda-feira. O tempo deve continuar firme amanhã. Em Bauru, a semana deve ter sol até quarta-feira, pelo menos. Mesmo sem chuva, a umidade do ar segue alta. Agora está em 75%. Temos ventos de brisa a 7 km por hora. Hoje, a máxima não passou dos 20 graus. Amanhã pode subir para 24 aqui e em Piratininga. Em Agudos, a temperatura deve ficar em 22 graus. A gente fala agora de greve. Servidores e professores de 8 unidades da Unesp pararam as atividades. Eles reivindicam aumento salarial e equiparação com outras universidades do estado. Apesar da greve, serviços considerados essenciais, como os projetos de extensão que atendem a comunidade e os centros de convivência infantil, continuam funcionando. No campus de Bauru, os servidores decidiram paralisar, mas os professores mantêm as atividades. Na próxima sexta-feira, a reitoria vai realizar reuniões com representantes de professores, funcionários e alunos. Ainda hoje vamos falar sobre a Semana do Meio Ambiente com o secretário municipal Valcilei Gonçalves. Mas antes, no próximo bloco... Hanseníase. Quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de tratamento. Começa hoje em Bauru a 4ª edição da Semana do Audiovisual. A Seda, como é conhecido o projeto, é realizada pela Casa Fora do Eixo de Bauru e por uma série de organizações parceiras. A programação conta com oficinas e atividades culturais ligadas à produção audiovisual colaborativa. A Seda 2013 vai até domingo. Você confere a programação no site do evento ou então na Casa Fora do Eixo, que fica na Rua Cussi Júnior, 1355. O telefone é o 3208-2057. O assunto agora é hanseníase, uma doença contagiosa que causa lesões na pele. Aqui em Bauru, o Instituto Lauro de Souza Lima é referência no tratamento e atrai pesquisadores estrangeiros. A troca de conhecimentos pode beneficiar os pacientes. O Instituto Lauro de Souza Lima, em Bauru, recebeu uma importante visita científica. O Dr. Pranab Kumar Das é indiano e pesquisador da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, um dos mais conceituados centros de pesquisa do mundo. Ele desenvolve estudos com amostras de tecidos,
pedacinhos de pele, em vez das tradicionais cobaias de laboratório, como os camundongos brancos. Apesar da técnica existir desde os anos 90, ela deve ganhar mais espaço neste ano. A União Europeia proibiu em março o uso de animais para testes de produtos cosméticos. Por isso, o uso de técnicas alternativas será mais frequente. Na pesquisa dele, o principal alvo são os cosméticos, que precisam ser testados para chegarem ao mercado com segurança. Para o pesquisador, a técnica realizada com tecidos é melhor e mais simples. Isso porque, com animais, há muitas variações e é preciso considerar os diferentes resultados. In animal, there's many investigator to investigator. There's many variation, so you get always different results. Parte da pesquisa dele é feita no Instituto porque, em vez dos cosméticos, vai começar a pesquisar infecções e úlceras da pele. E a pesquisa dele pode ajudar os pacientes do Lauro de Souza Lima. O grande potencial é fazer encurtar a distância entre as pesquisas básicas com a aplicação clínica. Como é uma pesquisa que já é em tecido, um modelo de pesquisa em tecido humano ou em células de tecidos humanos, ela imita muito o que acontece no dia a dia do paciente. Aqui são tratadas pessoas com hanseníase, doença infecto-contagiosa causada por um bacilo que ataca a pele e os nervos. Causa manchas e perda de sensibilidade no local. É comum o aparecimento de úlceras e o paciente pode perder partes do tecido devido às lesões. A transmissão é por vias respiratórias, como tosses e espirros, mas a maioria das pessoas tem capacidade imunológica contra o bacilo. O contato direto e prolongado com o doente em ambiente fechado, sem luz e ventilação, favorece a chance de infecção. Assim que a pessoa começa o tratamento, ela deixa de transmitir a doença e não é necessário se afastar do trabalho nem do convívio familiar. Aqui no Instituto, cerca de 100 pacientes são atendidos todos os dias. Um dos maiores problemas da hanseníase é que ela demora para apresentar sintomas. O período de incubação do bacilo pode passar de 5 anos. Isso atrasa o diagnóstico e muitas vezes a pessoa só descobre que tem a doença quando ela já atingiu os nervos, prejudicando os movimentos e causando paralisia. Depois disso, os traumas, a pessoa não sente, não tem movimento bom, ela vai ter as consequências secundárias disso. Umas dessas são as úlceras, são as perdas de parte do corpo, são infecções que ocorrem na parte que não sente, por traumas. Para um controle mais eficiente da doença, são necessários avanços na rede de atendimento e também no tratamento da doença. No diagnóstico, precisa de mais sistemas públicos mesmo, né, que façam um bom acompanhamento, principalmente acompanhamento dos casos que descobrem a doença. Descobriu, acompanhar os contactantes. Isso precisa implementar um pouco mais. E alguns métodos de diagnóstico com soro, com o exame de sangue, que não tem muito na hanseníase, só tem um que também poderia ser melhor, precisa implementar, precisa ficar melhor, né, ficar mais sensível. E no tratamento, o tratamento com antibiótica, poliquimioterapia, ele é muito bom, muito bom. Só que tem que ser feito bem feitinho pelo paciente, não pode falhar, né? Só que a doença continua, às vezes ela continua no nervo, levando à destruição do nervo. Isso que causa as incapacidades, a mão engarra, as úlceras plantares, a paralisia da face, né, as mutilações da hanseníase. Então, aí o tratamento da neuropatia, aí a gente tem estudado bastante, mas ainda precisa de muitos avanços. Para chegarem a bons resultados nos próximos anos e evitar novas infecções, parcerias com pesquisadores estrangeiros são muito bem-vindas. Vamos agora às dicas de concurso público no Vunesp Informa. Olá! A Polícia Militar do Estado de São Paulo está com inscrições abertas para concurso público para soldado, masculino e feminino. São 2.369 vagas para trabalhar em todo o estado. O salário é de R$ 2.500. Entre os requisitos para ser soldado estão ter entre 18 e 30 anos e medir 1,65 m de altura, no caso de homens, e 1,60 m no caso de mulheres. As inscrições custam R$ 50
e devem ser feitas somente pelo site da VUNESP. Anote aí, vunesp.com.br. Na internet também está disponível o edital completo deste concurso. Mais detalhes ainda no Disque VUNESP, 11 3874 6300. Continue ligado na nossa programação para acompanhar outras informações sobre concursos e vestibulares. No próximo bloco, uma entrevista ao vivo com o secretário municipal do Meio Ambiente, Valcirlei Gonçalves. Voltamos já. Começam hoje as atividades da 14ª Semana Integrada do Meio Ambiente de Bauru. Além de promover discussão sobre importantes questões ambientais, o objetivo dessa edição é estimular o envolvimento de crianças, jovens e adultos com o tema. A CIMAB contará com palestras, visitas técnicas e outras atividades. O evento vai até sábado e a programação completa está disponível no site da Prefeitura. E nós vamos falar mais sobre o evento com o secretário municipal do Meio Ambiente, Valcirlei Gonçalves. Valcirlei, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. Valcirlei, o tema da CIMAB este ano é Estilo de Vida, Ação e Reação no Meio Ambiente. O evento já começou hoje, mas a abertura oficial é amanhã à noite, com uma palestra com esse tema. Qual o recado que a CIMAB quer deixar à população com esse tema? Nós temos que ter um entendimento muito claro de que toda ação que nós executamos vai ter alguma reação, vai ter alguma ação até por parte do ambiente com relação a nós. Então a gente quer que as pessoas pensem sobre isso, né, reflitam sobre as suas ações, as suas atitudes, para que a gente possa ter certeza daquilo que a gente faz vai ser realmente bom para nós, né? Não só agora, mas também no futuro. Quem vai fazer essa palestra que dá início oficial à feira, à semana, é o prefeito, né, Rodrigo Agostinho? Sim, ele é um profundo conhecedor do assunto, das biólogo, questões ambientais, né? E ele tem assim uma vivência muito grande, apesar da pouca idade, ele já é bem experiente, trabalha desde pequeno, desde menino com isso, então ele tem muita coisa interessante para nos falar. Secretário, quem pode participar? São só pessoas que trabalham na área? Não, todas as pessoas, todos os munícipes, né, as famílias podem participar. Nós teremos, como você mesmo já disse, teremos várias atividades, né, atividades direcionadas a crianças, jovens, para adultos, lugares interessantes para serem visitados. Então, todo mundo está convidado e vai poder participar. Lembrando que a CIMAB ela é realizada nessa semana porque é a Semana Nacional do Meio Ambiente. Dia 5 de junho é o dia do meio ambiente, né? Sim, a gente aproveita essa data tão marcante, né, para poder manter vivo aí na cabeça das pessoas esse assunto tão importante. E nós viemos de uma semana que já teve um evento que foi o Festival de Tecnologia e Inteligência Ecológica, o FESTIECO, que foi junto com a 4ª Feira Integrada do Meio Ambiente de Bauru. Foram na semana passada, né? A FIMAB. A FIMAB e a CIMAB, que ocorrem nessa semana, são eventos afins. Sim, a FIMAB nasceu da CIMAB, né? Foi um crescimento muito interessante que nós tivemos da Semana Integrada do Meio Ambiente e que aí nós tivemos a intenção de trazer as soluções para aquilo que era discutido durante a Semana do Meio Ambiente. Então a FIMAB é uma feira que tem o intuito não só de trazer lazer e cultura às pessoas, mas também dar a oportunidade para que elas adquiram conhecimento das tecnologias, daquilo que é feito para resolver os problemas ambientais que a gente discute todo dia. Então, neste ano, a feira foi antes da semana, né? Isso, nós escolhemos uma data que coincidisse menos com outras feiras de meio ambiente em outras cidades, né? Para que as pessoas tenham possibilidade de participar de todas elas. Durante esses dois eventos, algumas discussões bem interessantes surgiram e eu gostaria que você comentasse, secretário, porque são problemas que Bauru vem enfrentando há muito tempo e que talvez alguns caminhos, algumas soluções possam nascer dessas discussões, né? O secretário estadual do Meio Ambiente, Bruno Covas, ele esteve aqui e quando questionado sobre o problema que muitas empresas têm de se expandir por conta da lei do cerrado, que exige que áreas com os
com a vegetação cerradeira sejam preservadas, elas não conseguem se expandir. E ele falou da possibilidade da cidade criar um parque ecológico, que a prefeitura, que o poder público poderia comprar áreas dessas empresas, né, para a construção desse parque, para que elas pudessem investir em outros lugares, que não houvesse desmatamento. Isso é viável na sua visão, secretário? Tem como evoluir essa ideia? Sim, com certeza. Já vem sendo feita essa discussão há algum tempo. É viável, porém a gente vai precisar de alguns recursos financeiros aí relativamente grandes, né? Vão precisar de um apoio grande do Estado e de um entendimento também importante por parte dos empresários, né? A lei do Cerrado é uma lei séria, está em vigência, ela é relativamente bem restritiva, né? Mas nós temos a necessidade de preservação. E Bauru sempre esteve na frente dessas discussões, dessa preservação, e nós queremos manter isso. Nós precisamos realmente salvar e manter essa vegetação que existe. É uma vegetação extremamente importante, muito pouco explorada, muito pouco estudada. Nós ainda temos muita coisa interessante para descobrir, né, nessa vegetação. Nesse ambiente, a fauna, a flora é muito importante, mas nós temos também que ver o lado do empresário. Lógico, a cidade não pode parar, né? E eu acredito que essa discussão vai levar a um ponto positivo da gente conseguir um equilíbrio aí na preservação e também no crescimento da cidade. Queria aproveitar a sua presença também, Valcirley. É um assunto que o Rodrigo vem sendo muito cobrado, é a questão de um serviço de castração gratuita de animais domésticos. E ele vem dizendo que pretende que esse serviço seja centralizado na SEMA. Em que pé que está essa discussão? O que precisa ser feito para que isso aconteça? Sim, o prefeito tem nos orientado para que a gente faça os estudos e as análises necessárias para, vamos dizer assim, passar esse encargo para a Secretaria do Meio Ambiente. Mas nós devemos entender que, independente de qual secretaria esteja, né, é um trabalho importante que deve ser feito, mas ele tem que ser muito bem avaliado para que a gente não se precipite e acabe criando um problema ainda maior. Nós temos, a nossa secretaria é uma secretaria que não tem toda a estrutura necessária para isso no momento. Ainda não existe um planejamento para que a gente incorpore mais essa função. Não é especificamente uma questão ambiental, né? Nós temos também que ter esse entendimento. É um serviço que tem que ser feito, os animais têm que ser protegidos, porém não é uma questão simplesmente ambiental, senão a gente vai acabar transferindo todos os problemas da cidade para as questões ambientais da Secretaria. Quer dizer, precisa se criar uma estrutura, é preciso criar um projeto de lei, ser apresentado à Câmara, votado, Isso, né? Exatamente. Toda uma questão de legislação tem que ser apresentada. Não adianta nós termos um sistema de castração se as pessoas também não tiverem as suas obrigações, as suas determinações. Também nós temos que determinar como isso vai ser feito, para quem isso vai ser feito, se ela vai ser gratuita, se vai ser para todo mundo, se vai ser só para uma parte da parcela, uma parcela da comunidade. Isso tem que ser ainda muito bem analisado. Tá certo, Valcirley, muito obrigada por seus esclarecimentos. Eu é que agradeço. Obrigado a todos. Amanhã às 5h30 da tarde a gente volta. Tchau!